Ai, Jesus. Gi, tudo bem? Bem-vinda, querida. Bem-vindo. Tudo bem com você, meu bem? Tudo bem? Essa roupa tá indecente, hein? Misericórdia. Já no outro só aparecia um pedaço. Mas é um body, tá forrado, gente. Assusta não. Kênia, meu bem, tudo jóia? Saudade de você, hein, Kênia? Deixa eu ver se eu consigo colocar um somzinho melhor. Ai. Ai. Que bom, Gi. Tá tudo bem, né? Kênia, meu amor, tudo bem com você? Poliana, bem-vinda. Gente, semana que vem eu vou fazer umas lives e vou abrir a participação. Tipo, quer entrar, quem tá aí pediu pra entrar, pra falar alguma coisa, eu vou abrir, tá bom? Ah, tá. Coloquei aí no story que era isso aqui, né, que eu tô tomando. Aí teve gente que colocou que é hibisco. Outro falou que é chá, mas com certeza é de hibisco, né? Tem gente falando que isso é Campari. Oh, que viagem. Tem gente falando que é um tipo de refrigerante. Tem gente falando um monte de coisa, mas enfim, ninguém acertou ainda. Não é nada disso. Não é ainda nada disso. Eu vou colocar lá o que é depois, vou ensinar a fazer. Só logo vou dizer que não é alcoólico, tá bom? Não é alcoólico, tá? Logo pra saber, pra poder, tipo assim, não é alcoólico, tá? No máximo eu tomo um Red Bull azul aqui. Filha, você falou que você quer o quê? Chá? Não é, tá errado. Errou. Tá? Errou. Errou. Não é chá. Eu vou ensinar daqui a pouquinho. Quando terminar a live eu vou ensinar. Não é chá. Não é chá. Não é chá e também não é alcoólico, tá? Quando terminar a live eu vou ensinar a fazer. Não é chá. É light? Mais ou menos light. É. Tudo bem, Jovenilde? Mais ou menos light. Mais ou menos light. Espera aí, deixa eu conectar esse trem que eu terminei uma live agora. Vou ligar aqui. Hoje a live é sobre você e os seus parentes. Ai, emagrece não. Sabe por quê? Porque tipo assim, ó, ok, renovou aqui, ó, tá vendo? Mudou. Não emagrece, mas não engorda também. Depois eu vou dar receita. Oi, filho. Ah, me dá esse aqui. Olha, leva esse aqui, meu filho, deixa isso pra mim. Olha esse, que lindo. O pessoal tá falando que é chá de hibisco, filho, que é Campari. Olha, que lindo. Não é alcoólico, não, né? Claro que não, né, gente? Ei, Marcos, bem-vindo. O que a Gisele tá falando, gente? Misericórdia, eu não me dou bem com os meus parentes. Então, tem uns dias que tem uns temas que só Jesus na causa, mas faz parte do processo, gente, de autoconhecimento. Não tem como você passar por isso sem...
partes muito boas, né? Tipo, ontem foi pra mim, assim, incrível. Segunda-feira, o primeiro dia que a gente falou da instância, da primeira instância, que sou eu comigo mesma, eu e o meu relacionamento, eu e a minha família, eu e o meu trabalho. Aí hoje chegou o dia de falar eu e os meus parentes. Aí toma, viu? Marcos Moreira. O Marcos custa carérrimo pra ser bonito assim, viu, filho? Porque como a gente não nasceu assim, a gente tem que gastar dinheiro demais. A Dália. Meu marido morreu, os parentes acham que eu devia ter ido primeiro. Eita, hoje tá bom. Ó, hoje tá bom. Vocês podem falar. Podem falar aí. Desabafem. Não vou contar pra ninguém, tá? Pode ficar tranquilos. Eu não vou contar pra ninguém. Se tem uma coisa que eu não tenho... Um pingo de coisa é de fofoca e muito menos de ficar contando coisas dos outros. Pode contar aí, desabafa. Ah, pode. Sou toda ouvidos. O tema da live de hoje é eu ou você e os parentes, os meus ou seus parentes. Sabendo que essa é uma instância muito importante do processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Por que, gente, que é importante? Porque não tem como, né? Não ter parente. Errei! Você identificou? Você pegou o código, Rê? Já pegou o código lá com Tati? Você é analista, você é bicho da goiaba. A Dália falou o quê, gente? A Dália disse que é verdade, né, a Dália? Que o marido morreu e os parentes queriam que você tivesse morrido no lugar, né? Hoje o tema é polêmico, tá bom? Polêmico pra caramba. E assim, se eu pudesse escolher, óbvio que eu não falaria sobre esse tema, tá bom, gente? Óbvio, né? Mas tudo tem uma parte boa e tem uma parte ruim, né, gente? Tem a parte da faxina, né? Marcos, só tem você de bendito. Agora entra mais uns 3 ou 4, tá? Mas você não tem parente? Aí o Eduardo. Ei, Dudu! Querido, Dudu é um irmão pra mim. Dudu é um irmão pra mim, né? Dudu Amorim, Eduardo Amorim. Bem-vindo. Tá vendo, Marcos? Você não tá sozinho, já tem Eduardo. Daqui a pouco entra mais umas pessoas, uns rapazes. Então tem isso, gente, dos parentes. Mas aí tem agora... É interessante que é um tema que ninguém gosta de falar, porque dá problema mesmo, tá? Agora vamos colocar uns limites. Conheço a Nayara, sim, a Naiphone, né? Vamos colocar uns limites, tá bom? Pra gente saber de quem a gente tá falando. Né? Que bom que era uma pessoa ótima, seu marido. Nayara, né? Uma princesa. Amo Nayara. Maravilhosa. Gente, nós estamos falando de parentes. O que são parentes? Pra ver se a gente tá falando das mesmas pessoas, tá? Parentes são pessoas da sua família que não moram dentro da sua casa com você. E quem é que são os seus parentes, então? Falei pra mim. Nossa, Dália, 30 anos de casada? Muito tempo, hein? Vixe! Você e seus parentes, nós estamos falando dos seus pais, dos seus irmãos, se você já casou e saiu, né, e foi morar com a sua outra família, que agora virou a família, e eles agora são os parentes. As tias, os tios, os primos, as primas, enfim, família que mora em casa com você. Saiu de casa, são seus parentes. Ou você saiu de casa, aqueles se tornam parentes. Casou novinha, né, a Dália? Imagino, com essa cara de moça aí, com 30 anos de casada. Ai, uai, Marcos. Sai de casa essa semana? O isolamento, moço. O isolamento? Como assim, gente? Então, gente, assim, se todo mundo que não mora na sua casa com você
Se todo mundo que não mora na sua casa com você já é seu parente, talvez seja já sua mãe, né? Se você casou agora, seu pai. Mas onde é que tá aí a situação? A situação é, tem muita gente agindo com os parentes como se fosse a pessoa que mora dentro de casa. Você manteve a mesma energia, sabendo que você vai ter algo que te leva para esse povo. Vou contar uma história. Vocês já viram quando aquela família briguenta, briga com todo mundo mesmo, mas quando esse povo, alguém mexe com alguém desse povo, esse povo levanta tudinho para te matar? Se você falar que alguém da família é bonito, algum dos parentes, fulano ali não é bonito, tão linda não. Quer dizer, você falou qualquer coisa em relação àquele povo, né, que é daquela família que é enorme, mas que nem se dão tão bem, e qualquer coisa que você diga, o outro se levanta para vir. É disso que eu tô falando, tá? Eu tô te falando que existe uma força, algo invisível, que nos une aos nossos parentes, tá? E aí que você deve considerar. Não tem essa energia toda, essa força toda que vem à tona quando a gente mexe com alguém da família de fulano, da família de cicrano, da família de beltrano. Pode ser primo, avô, tataravô, oitavo. Mas se você for lá e mexeu com vespa, parece que mexeu com o principal. É essa energia que a gente precisa começar a considerar. Parece-me, às vezes, gente, que nós nos unimos com alguns parentes por laços ruins, né? Porque tem uns parentes que só a misericórdia do Cordeiro. Complexo de lidar com eles, né? Muito complexo. E o que existe muito em famílias é famílias que vivem processos dolorosos, passaram por processos dolorosos de perda, processos de exclusão de alguns que cometeram erros. Quem nunca teve na família aquele primo, aquele tio, aquele padrinho, aquela pessoa bem distante, aquela pessoa que sumiu? Se você for conversar com os mais velhos da sua família, você vai encontrar primos seus, tios seus, que fizeram coisas terríveis na visão antiga e que foram excluídos, foram embora, sumiram no mundo, foram excluídos, foram esquecidos. Até aí, normal para todo mundo, porque acontece com toda a família. Agora, o que ninguém nunca, pelo menos eu até então, né, algum tempo atrás, bem recentemente até, poucos anos, eu nunca tinha parado para observar, para fazer uma leitura de que coisas aconteceram e voltam a acontecer sem razão, de quê? Sem sentido. Nascem pessoas, nascem crianças, filhos, netos de alguém que fez algo e daqui a pouco aquele outro vem e repete o padrão. Repete o padrão. Alguém que foi excluído, que foi esquecido, vem agora alguém e aí em segredo as tias, as avós, alguém diz, tá fazendo a mesma coisa que fulano, afinada fulano, afinado fulano. Equilibrando aquele, porque se alguém for excluído, alguém vai repetir um padrão para que ele voltar. É como se voltasse à vida. E aí é estranho, tá? Acontece, só que tem os segredos de família. Os segredos de família, as coisas que ninguém conta, as coisas que ninguém diz, mas que existem e existiram e continuaram a existir até o fim dos tempos. O que é interessante é que hoje, você já ouviu, né, Marcos? Nós estamos falando de constelação familiar. Porque constelação familiar sai de dentro da casa da gente, que tá a família que mora com a gente, e vai entrar no sistema. E o seu sistema são as gerações. E quando você para e pensa que você é o melhor da geração dos seus antepassados, por que é o melhor?
É o melhor porque você vive na fase melhor, porque você é o mais desenvolvido, que você encontrou um mundo bem diferente do que eles encontraram. E que muitas vezes você exclui algumas pessoas, você maltrata algumas pessoas. E isso vai ter um peso. Sim, Adália, não entendi. Minha filha só lê a Bíblia só onde fala os filhos são herança. Nunca lê os 10 mandamentos. Será por quê? Não, prefiro nem responder, tá? E aí, gente, da mesma maneira que a gente chama essa força para coisas boas da vida da gente, ela existe para situações que não são boas. E em relação à Bíblia, nós sabemos, nós lemos todo o tempo o quanto que maldições, e aí tá parecendo até uma live de terror isso aqui, né? Maldições familiares. No mundo do autodesenvolvimento, a gente fala de uma maneira diferente. A gente fala que existem muitas repetições de padrão. Eu não sei por que não, Adália. Só com ela agora. É uma menina inteligente, a sua filha. Só precisa canalizar a inteligência para algo melhor para ela também. E aí... Ô, amor, obrigada. A xícara de quem, amor? A xícara do Eduardo Costa. Gente, essa xícara aqui... Aqui em casa tem sempre 2 xícaras, minha e do meu noivo. E aí, essa xícara, depois que o Eduardo Costa e o Leonardo fizeram a live, que deu aquela cachaçada... Toda vez que eu vou beber, eu me sinto cara. Não parece que isso é café. Terminou de fazer um café quentinho agora. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra ver? Dá pra ver? Fervendo, cara. E aí, toda vez que eu vou beber, eu lembro do cara agarrado com a xícara, escondendo a xícara de cachaça. Nó, que vexame. Então, gente, nesse mundo, né, hoje, moderno, que as pessoas fogem tantas vezes da palavra, da Bíblia, mas procuram tanto se autoconhecer, o que as pessoas encontram? O que nós encontramos? É verdade, Adália. O que nós encontramos? Nós encontramos uma ciência, né? Uma ciência de uma terapia chamada constelação familiar e que nos dá algo assim um norte muito incrível. À luz da Bíblia. Está falando com outras palavras o que a Bíblia diz. Que nós repetimos padrões de nossos familiares e eles não falam de padrões positivos, eles falam de padrões negativos, principalmente. Então hoje, quando a gente está falando dos parentes, nós falamos sim de muita coisa que nós repetimos dos parentes, tá? E às vezes de parentes que a gente nunca viu. Mas como assim, manos? Então, também choquei quando eu comecei a me desenvolver, né, nessa terapia. Mas foi muito incrível, tá? Isso mesmo, Gi. Maldição hereditária. Vamos ver aqui o que o Marcos está falando. Eu me recuso a falar de coisas que não alinham com a Bíblia. Não falo coisas contrárias do que Deus pensa a meu respeito. Isso aí, ótimo, Marcos. É Marcos mesmo que falou? Foi, ótimo. Na constelação familiar, gente, quando a gente fala de sistema, nós estamos falando de família. Só que não é só a família, só com seu marido, ou com sua esposa e com seus filhos. Esse sistema é amplo, é enorme. E é incrível quando você identifica o quanto é poderoso isso. E que você traz à luz coisas que você talvez não compreenda na palavra, na Bíblia. Só para vocês saberem, para quem não sabe, tudo que a gente estuda, tudo que a gente faz, tem outros nomes. Porque às vezes, se disser que está fundamentado na Bíblia, na palavra, se disser que é à luz da palavra, muita gente vai ficar contra. E assim, é um contra
porque não sabe nem o que tá falando. Porque se você fosse aprofundar, você vai ver tanta coisa que faz sentido e que realmente é aquilo que vai trazer tanta luz para sua vida, né? Tanta luz, é tão maravilhoso que você entende os seus progressos, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu, dos seus, e é muito bom, tá? É muito bom. Alguns de vocês viram que eu fiz uma live com a minha filha, que nós falávamos sobre um livro, Mulheres que Correm com os Lobos. E a gente viu isso mesmo, gente. A gente viu nessa live o quanto é importante a energia e a conexão com os que vieram antes de mim. Porque quem foi que veio antes da minha filha? Eu. Quem veio antes de mim? A minha mãe. Quem veio antes da minha mãe? A minha avó. E assim sucessivamente. E que isso é passado. Esse jeito que a gente tem, que às vezes a gente não entende por quê, vem daí. E sim, se não for algo bom, é algo ruim. Se você está repetindo um padrão negativo, é uma maldição, sim. Só que se você não para observar, para estudar, para entender, né? Entender, você só acaba repetindo o que o outro repetiu. E pra mim, gente, não tem nada mais medíocre na vida do que eu dizer a mesma coisa que meus pais, meus avós, que não tiveram acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Porque meu pai e minha mãe aprenderam com os avós, com os pais deles. Que tinha pra eles? Porque, tipo, eu não tô falando de palavra, eu não tô falando de Bíblia. Aí é diferente. Mas esse conhecimento que nós temos hoje é muito incrível, é muito maravilhoso para autodesenvolvimento, né? E aí eu vou dizer assim, não, porque meu pai, porque minha mãe, porque como é que fala? Tem muita gente que eu já escutei falar assim, é tradição da minha família. De onde vem a tradição da sua família? De onde vem a tradição da sua família? Quem foi que ensinou para eles? Porque da mesma forma que foi ensinado a seus pais, pode ser ensinado para você. E o mundo é outro. Os tempos são outros. E tem gente morrendo na letra, né? A letra é o quê? O que está escrito. Só o que está escrito daquela maneira, da maneira que ele quer enxergar. Então a gente precisa sim ampliar a visão, enxergar. Tem coisas que faz sentido, tem coisas que não faz sentido. Então vai buscar mais, vai procurar mais, vai se informar mais, vai melhorar a sua energia, tá? Porque assim, é unanimidade que todos nós erramos. Se você tem uma tia que falou mal de você, você já falou mal de alguém também. Se você tem aquela prima lazarenta, você também já foi prima lazarenta de alguém. Se você tem aquela mãe que te encheu de trauma, que te falou alguma coisa, você é mãe. Cuidado, espera, porque você pode repetir esse padrão. Porque a gente só coloca pra fora, a gente só entrega o que a gente tem. Se sua mãe te entregou isso, imagina só o que foi que ela recebeu da mãezinha dela. Só que você agora tem escolhas. Você pode escolher diferente. E o que você escolhe? Dizer que você é igual a sua mãe, igual ao seu pai? Tem coisas que você não precisa dizer, já tá na cara, já tá aí, né? Parece que tirou de um e colou na outra. Mas o que não é bom, o que eles não deram conta de evoluir, de melhorar, é sua obrigação, porque você vai ter descendentes. Você já não tem, né? Aqui em casa eu já tenho 2. E eu vejo o povo daqui de casa. Tem hora fazendo os trem que eu fazia e que ainda faço. E eu não fico feliz com isso. Então, pra dizer... Porque o que acontece, gente? A gente fala que é igual a pai e mãe e que tá fazendo aquilo pra honrar. Só que a gente fala muitas vezes repetindo um padrão negativo. Eu me escondo atrás de algo que a minha mãe e meu pai não tiveram condição de superar para ser melhores, para dizer assim, eu faço igual a minha mãe, igual ao meu pai. Porque se nós estivéssemos na pele dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, eu não sei de onde que a gente tem que chegar para vir do navio negreiro, né, que é o meu caso. Boa noite, Marcos. Fica com Deus, querido. Prazer ter você aqui. Eu não sei aonde, mas eu sei que se fosse hoje, meu Deus, ia ser um desafio enorme eu num navio negreiro. Putz, é terrível.
né? É terrível. Então, assim, no que você tá sendo melhor? Com essa vida boa que a gente tem aqui? Gente, os nossos desafios são mínimos, perto dos desafios que eles enfrentaram. E você quer dizer pra mim que você é igualzinho porque se escondendo um atrás do outro que não teve a condição que você tem de se melhorar? Tem certeza? Tem certeza que é isso mesmo? Quando eu digo que é difícil, eu já tô dizendo, dificultando mais ainda pra mim. Quando eu digo que vou tentar, não estou me comprometendo com nada, porque eu nunca vi ninguém que disse que foi tentar alguma coisa conseguiu nada. Eu já vi gente que decidiu, não, eu vou fazer. Pelo menos eu trabalho com gente assim. E aí? Eu quero isso, como é que fica? Aí eu vou tentar, então não quero. Não quero. Vai tentar, não quero. Não, eu vou fazer. Beleza, tamo juntos. Mas a não ser, não. Então, tanto tempo que você fica nessa prostração, nessa... E aí quando acontece alguma coisa, porque mãinha era assim, pai era assim, eu sou igual a eles. Ô, gente. Ô, gente, que coisa feia. Que coisa feia. Então, assim, na verdade, se você chegou até aqui e foi o melhor de todos, hein? Nós somos os melhores. Lógico que os meus filhos têm por obrigação de ser melhores do que eu. Melhores que eu digo é desenvolvimento, tá? E buscar incessantemente. Mas se eles não buscam, eles não vão ser melhor em nada. Ser uma mãe, melhor sempre, pois sempre fui órfã de mãe viva. Pois é, Gi, você tem que... Não sei se sua mãe ainda é viva ou se é morta, não vai fazer diferença alguma no processo. Mas você precisa ressignificar a história com a sua mãe. Mesmo a sua mãe já sendo parente sua. Porque a mãe e o pai são os principais papéis da vida da gente. E se a gente não equilibra para tomar desse pai, tomar dessa mãe, eu já falei com vocês, tomar é o quê? É receber. Se a gente não equilibra a ponto de de ressignificar e ter na vida da gente o que o pai e a mãe têm como energia vital, a gente tem muita dificuldade na vida. E o que é pior, porque eu posso escolher não querer evoluir. Eu posso escolher ficar tendo uma vidinha medíocre, mediana, meia boca. Mas eu tenho filhos. E não tem um ser humano que não queira os filhos bem. Eu estou falando de gente normal. Não estou falando de loucos, tá bom? De psicopatas nem sociopatas. Estou falando de gente normal. A gente quer os filhos muito bem. A pessoa pode ser um bandido, mas ele quer os filhos bem. Tá? A gente quer os filhos bem. E o que acontece? Se eu tenho um relacionamento com minha mãe, viva ou morta, tanto faz, porque os meus pais, por exemplo, são mortos. Se eu tenho um relacionamento que não é agradável, que não é correto, eu vou ter dificuldade na vida todinha. Aí você tá pensando, meu Deus, tudo que eu faço não dá certo, não sei o que, na minha família é isso. Gente, quer ver história de terror? É quando você se pega fazendo as mesmas coisinhas de quem você não gosta, de quem você excluiu, de quem você julgou. Se for pai e mãe, então, é batata, tá? Começa a se observar. Gi, eu tô te falando, é muito verdade, tá? Porque tudo que eu não aceitava na minha mãe, que a minha mãe era, que quando a minha mãe foi, eu tive filhos, meus filhos nunca viram a minha mãe, porque a minha mãe morreu, eu tinha 19 anos. Tudo que eu não gostava nela, eu me vi repetindo. Tudo. Porque eu excluía, porque eu julgava, porque eu não aceitava. Entendeu? E eu fiz esse processo, como eu sempre digo pra vocês, com os meus pais mortos. E eu passei a vida toda, todinha, dando cabeçada, na vida. Porque você cresce um ser humano que não consegue se adaptar. Porque te falta forças e energias, né, as energias que só pai e mãe entregam. Então, se tem problema, mas a minha filha, você nasceu. Você nasceu. Seu pai e sua mãe encontrou uma vez, deu conta de você nascer, não te deve mais nada. Porque você não vai poder pagar nunca. Entendeu? Então não adianta você ficar aí tratando seu pai e sua mãe como se fosse mãe deles, como se fosse pai deles. Não é por aí.
Não é por aí. É só você fazer o seu papel de filha. Papel de filho, é ser pequeno. Pronto. Não é carregar ninguém nas costas não, tá? Porque quem carrega nas costas é grande. Pelo menos ele se julga grande. Tá bom? Então, assim, gente, o que eu entendo? O que eu entendo e de vivência e de estudo, porque tudo que eu falo com vocês aqui é óbvio que eu já estudei muito, é óbvio que eu já apliquei também, tá? E é óbvio que eu tô falando não é por minha escolha, é porque é uma das instâncias do autoconhecimento. É óbvio que eu não ia querer falar sobre um assunto desse. Você e os seus parentes. Nem de mim e dos meus parentes. Apesar de que eu não tenho problema nenhum com os meus parentes. Porque eu me coloquei no meu lugar. E o meu lugar com os meus parentes, já que eu não tenho pai nem mãe. O meu lugar com os meus parentes é... Eu sou sobrinha. Eu não tenho avós vivos mais, mas quando eu tinha, eu me colocava no lugar de neta. Eu sou irmã, mas eu, muito tempo, fui mãe no lugar de ser irmã. Eu me coloquei, me apequenei. Porque se veio antes de mim, é maior do que eu. Então, se é maior do que eu me apequeno. E me apequenar não é me humilhar, não é ser humilde, como muita gente acha, não. Me apequenar é me colocar no lugar de hierarquicamente ser inferior. Porque entre um pai e uma filha, entre uma mãe e uma filha, a filha é menor, porque os pais vieram primeiro. Então, aquele lugar de hierarquia lá é deles, não é meu. Então, quando eu estudo, né, viro doutora não sei o quê, ou viro não sei o quê, né, eu ganho muito dinheiro, e os meus pais continuam lá humildes, aí eu vou lá e vou mandar na vida dos meus pais, que é isso que acontece, 99,9%. Quando a gente não sabe do que a gente tá chamando pra vida da gente, porque quando a gente sabe, filha, a gente para na hora. Porque é maldição total. E aí, como é que você se relaciona com essas tias, com esses tios, com esses tios, com todo mundo grande, humilhando todo mundo? Eu tenho uma cliente que semana passada ela me falou algo tão lindo, eu fiquei tão emocionada com ela, achei lindo demais. Ela disse, Manes, quando eu vejo os meus parentes, eu me relaciono bem com todo mundo. Falo, ei, tia fulana, ei, tio ciclano, ei, não sei o quê, ei, vó, ei, o primo tal. É festa pra mim. Eu não convivo com eles, apesar de não morar tão longe, tipo 50 quilômetros, 70, 100 quilômetros. Eu não convivo com eles, mas a todo momento que eu vejo, eu me relaciono muito bem com eles. Já teve processos, situações de que eu não sabia nem o que estava acontecendo e eles fazendo coisas terríveis contra mim, assim, estranho demais, porque eu não tinha feito nada, mas eu não fui lá bater na cara de ninguém, é minha verdade, não fui lá condenar ninguém, não fui lá acusar ninguém, nunca fui fazer nada disso. E eu sempre tive retornos incríveis, porque essas pessoas chegavam pra mim, mesmo que tenham me feito mal antes, chegavam pra mim, conversavam, me pediam perdão, choravam. Isso é lindo, gente, porque a pessoa pode seguir íntegra. O que é íntegra, gente? Quando eu falo íntegra, é inteira, sem faltar os pedaços. Porque você vai deixando os seus pedaços. Você não deixa de carne e osso, mas você deixa seus pedaços de energia. E você vai viver a sua vida faltando pedaços de energia que são importantes para você. Entenderam, gente? A Dália... Meu filho diferente, um filho e uma filha. Deixa eu voltar. Eu sei, Gi, que a gente quer às vezes ficar longe, mas se a gente voltar pro papel da gente mesmo tranquilinha, não incomoda. Só é ruim conviver quando a gente se importa com aquilo de ser uma energia grande. Se você for conviver com essas pessoas, com a sua energia e com o seu tamanho de hierarquia familiar pequenininha, se você for como neta, como sobrinha, eu tô entendendo assim, né?
novinha, tipo de 5, 7 anos, sem... É assim, gente. O que faz a gente sofrer demais é quando a gente tem um checklist da tia perfeita, do tio perfeito, do pai perfeito, da mãe perfeita. Ó, pra mim a mãe perfeita tem que ter isso, isso, aquela lista. E aí quando eu vou ver, minha mãe não faz isso. A minha mãe não faz isso. A minha mãe não faz isso. Quer dizer, ela não preenche o meu checklist de mãe perfeita adequada. E aí eu julgo. Quem te falou que a sua mãe tem que ser perfeita? A parte da mãe perfeita, ela já fez. Vá você ser a mãe perfeita. Quando são os tios... mas que fala isso? Vocês já pararam pra pensar que eles são só pessoas, seres humanos, cheios de defeito igual você? Quando eu entendo e coloco em mim esse mantra de que eu sou bem pior do que você imagina, eu entendo que eu posso parar de julgar o outro, porque o outro também é. O outro também é. E aí eu posso optar. O que eu faço com esses problemas que eles me trazem? São meus? Não, não são meus. Não são meus? Não tenho nada que fazer com esses problemas. Nada. Nada. Se esses problemas não são meus, o que eu faço com esses problemas? Nada. Nada. Se eu não recebo, é de quem? É de quem trouxe. Existem posicionamentos. E se eu não tiver posicionamento adequado, eu sucumbo e passo isso para os outros. E aí, na hora que eu vou agir com os outros, eu vou levar essa energia e vou receber. Então, se um parente trouxe um problema que não é meu problema, não vou receber. Porque a gente só resolve o problema dos outros quando a gente está transbordando. Primeiro, o outro pediu. Segundo, você está transbordando, você dá conta. Entendeu? Você dá conta de resolver aquilo. Mas se não for, gente, você já parou pra pensar que Deus coloca as coisas, permite situações na vida da gente pra gente crescer, pra gente evoluir? E aí você vai, quem é você mesmo pra ela resolver o desafio que Deus colocou na vida do outro? Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sempre tive isso de achar que eu era a Mulher Maravilha, que eu resolvia a vida de tudo e de todos. É óbvio que eu nunca fiz nada, né? A gente fica na ilusão, porque é muito bom pensar que você é tão superior a ponto de que o outro não vive sem você. Né? É isso que a gente pensa. Tá bom. E aí, quando eu consegui mapear um padrão meu de achar que eu tinha que resolver a vida de todo mundo, e quando eu ia lá me meter na vida do outro, e o outro não dava conta de resolver, e eu ia lá me metia, aquela energia do outro, quando ele levantava, que não é uma energia boa, ele virava contra mim, nunca mais eu fiz. Vou dar um exemplo facinho. Facinho. Você tem algum parente que precisa fazer um empréstimo. Fácil, né? E aí parente é que não mora na sua casa, tá? Se você tem marido e filhos. Porque aí você tem mãe que pede, tem pai que pede, tem primo, tem um monte de gente. Tia, tio, digamos. Talvez seja até você que peça. Aí você vai lá, a pessoa pede um empréstimo. E a pessoa não pode avalizar, porque precisa de um avalista. Ou a pessoa vai comprar uma coisa, precisa de um cheque. Ou precisa de um cartão. E não tem. Aí a pessoa pede pra você. Aí vai você, né? Que você é a poderosa, o poderoso, o bonzão. E se a pessoa não tem, é por um motivo. Tá? Aí vai você lá e resolve o problema da pessoa. Vai avalizar, ou vai emprestar um cheques, ou vai passar o seu cartão. E aí você sabe o que acontece? Se a pessoa não tem responsabilidade de cuidar do nome dela a ponto de perder cheque, de perder cartão, se ela não tem do nome dela, que é o que a gente tem de mais importante, é o nome. Porque quando você tem um nome limpo, você entra e sai de qualquer lugar. A pessoa não teve pra ela vai ter pra você, né? Você jura? Pois então testa. Nunca. Mas você tem uma necessidade de ser bom, de ser boazinha, porque você falar não, as pessoas não vão gostar de você. Sua tia vai falar mal, seu primo, sua mãe, seu pai, seu irmão, ou seu avô, seu bisavô, seu amigo, seu tataravô. Então você quer agradar. Quando você quer agradar o outro, porque senão vão te excluir, você já não vai ser a querida, a fofa, a maravilhosa, né? Isso tudo
Aí é você que vai passar pelo processo da pessoa. Porque a primeira pessoa que aquela pessoa vai se virar contra vai ser você. Porque ela não vai pagar. Ela não vai pagar. E aí o que vai acontecer? O seu nome que vai ficar sujo. O que ela devia ter aprendido, aprende você. Aprende você. Porque você saiu do seu lugar aí e foi resolver lá. Então aquela energia vem pra você. É simples, simples, simples. 2 mais 2. Mas aí sim você aprende a dizer não. Talvez você ainda não aprenda a dizer não. Porque você nasceu e com 1 aninho, ou menos talvez, a sua mãe, o seu pai, quando você estava brincando com seus brinquedos, ou sem brinquedo, mas com o que era seu, com o seu irmão, ou com seus primos, ou os amiguinhos, a sua mãe, o seu pai dizia pra você, deixa pra ele é mais novo, ou não, ele é mais novo, tadinho, tá chorando. Fala um monte de historinha. Aí você sai do seu lugar e vai pro lugar e dá o outro lugar principal. Aí quando você dá o lugar principal para esse outro, você cresce a vida todinha, o outro montando nas suas costas, e você fazendo à vontade como se fosse um escravo do outro. Porque você aprendeu desde bebê que o outro é mais importante do que você. E aí você aprendeu também um conceito de humildade que é qualquer coisa menos humildade. E aí as pessoas falam pra gente também que você tem que ser humilde igual Jesus. Igual Jesus, você tem que ser humilde, igual Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, né, deu uma face, depois deu outra face, deu 1.500 vezes a face, e você tem que fazer a mesma coisa que Jesus, que veio com um objetivo, com um plano, uma missão de redimir todos os nossos pecados, para que hoje, 2020, eu pudesse ter chance, e você, de não morrer, de morrermos e termos uma salvação. Foi por isso que Cristo está lá. A não ser que você estava lá jogando pedra em Cristo ou dando vinagre para Cristo beber. Se você estava lá, tudo bem, então estava pagando lá, né? Mas não é assim que aconteceu. Cristo veio para isso. Já pagou tudo. Você basta viver sua vida. Agora, viver sua vida, né? E amar o próximo, porque quando terminou, Jesus, o mandamento eu vos deixo. Amar meu pai, amar o próximo. Mas antes de amar o próximo, você se ama. Porque eu não posso amar ninguém se eu não me amo primeiro. Eu posso perturbar, eu posso infernizar a vida do outro. Mas amar eu não posso. Eu posso dar o nome de amor a algo que é qualquer coisa menos amor. E aí as pessoas se equivocam sim, dizendo que te amam e te maltratam. Né? Maltratam. Porque um amor que persegue, que mata, que inferioriza, que disputa, que é rixa, isso não é amor. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa, mas você pode ter aprendido e dizer que é amor, né? Cada um dá o nome que quer, mas não quer dizer que seja aquilo, né? Então, você vai lá e tira todos os desafios das pessoas. Porque você precisa que as pessoas te amam. Nossa, fulana é tão boazinha, né? Fulana é tão humilde. Porque humildade não tem nada a ver com isso, gente. Humildade não tem nada a ver com isso. Ah, igual o Cristo, carregando uma cruz. Cristo já carregou a cruz, não precisa recarregar não. Ele pediu nem sua ajuda. Não pediu nem sua ajuda. A ajuda que Cristo pediu pra gente foi amar o próximo. O próximo. Mas antes de amar o próximo, ele já mandou o código no meio da testa da gente. Como você se ama. Você se ama tão mal a ponto de amar o outro muito mal também. Ou nem se ama, né? E diz que tá amando, né? E diz que tá amando. E aí o que acontece? Formamos mais e mais e mais e mais pessoas doentes dizendo que estão amando. Porque eu já amei e de uma forma doentia. Aquilo não é amor. Amor não é quando você só tá bem. Amor é diferente. Amor é puro. Amor não é fel misturado. Amor não é ciúme. Amor não é inveja. Amor não é matar o outro quando você não é agradada. Não é amor. Isso não é amor. Isso é outro nome. Porque se você se amar de verdade, você vai entender o que é amor. Porque amar, a gente não pode amar o que a gente não conhece. E se você não se conhece, você não se ama.
Se você se relaciona mal com o seu pai, você não ama a Deus, porque o relacionamento que você tem com Deus é o mesmo que você tem com seu pai. Mas a gente pode falar um monte de coisas, né? Afinal, nós temos 5, 3, 2% de racional que vem à luz, né? Que tá aqui, que você fala, que você defende, que seu discurso é lindo, maravilhoso. Mas na hora de agir, quem age é o seu inconsciente, a sua emoção. É você, é isso que toma conta de você e faz você agir. Então, se você não conhece suas emoções, você não conhece seus sentimentos, você não conhece os seus pontos positivos, negativos, você não conhece seus sabotadores, se você não conhece nada de você, você pode gritar, dizer 1000 vezes, eu amo, eu me amo, eu sou mais eu, beijinho no ombro. Só acredita quem não se conhece, como você também não se conhece, porque é diferente. Na verdade, não é nada tão agressivo. É muito tranquilo, é muito de boa. Autoconhecimento. Autoconhecimento não é para você bater na cara do outro. Autoconhecimento é quando você fica em paz e recua, porque você precisa de tempo para você mesmo. Tempo para começar a testar o que você tem de bom. Porque eu vou ver uma face minha que eu negava. E não é a face boa não, tá? É aquilo que você faz que ninguém vê porque você não tem coragem de mostrar pra ninguém. E que você traz à tona e enxerga que você tem muito daquilo. Que você é capaz de coisas terríveis. É isso que você traz à tona de você. Enxerga. Porque quando você traz à tona, você dá a luz. Você traz a luz. Quando você vê a cara, aquilo diminui. O poder é menor. Quando você vê o que você é capaz, o que você tem de verdade dentro de você, você não julga o outro. E aí você muda de nível. Aí sim a gente começa a virar gente. Porque como eu entendo o quê? Eu sou capaz disso tudo. Eu tenho que ficar na minha pra eu melhorar isso tudo aqui que eu tenho. Eu tenho que corrigir isso aqui. Eu tenho que resolver isso aqui. Então, eu gasto tanta energia nisso que eu não vou ficar preocupada que fulano, ciclano, beltrano, fulano tá dançando ali, ó, de biquíni, de shortinho, tá fazendo quadradinho. Fulano tá ali, ó, tomando uísque todo dia. Não quero nem saber. Vai viver a vida dele. Porque eu vou dar conta de viver a minha. E a vida é muito curta. E a gente tem discursos tão bobos. De dizer que se conhece, de dizer que merece, de dizer que é melhor que o outro, de julgar o outro, esquecendo o tanto de atrocidades que nós pensamos e que somos capazes de fazer sim. E se você botar à prova, você vai ter uma surpresa muito desagradável. Muito desagradável. Então, assim, olha para esse povo todo, que muitas vezes a maioria não quer conviver. Eu já fui assim também, de não querer conviver. Hoje eu convivo muito tranquilo. Apesar de morar longe praticamente de todo mundo, eu convivo muito tranquilo. Muito tranquila. Você sabe por quê? Porque eu parei de querer ser a boa. Eu parei de querer ser mãe de quem eu não era. Eu parei de querer fazer um papel que não era meu. Se eu sou só a sobrinha, só a neta, só a filha, só a prima, só a irmã, eu dou conta desses papéis. Eu dou conta. Não é pesado. Agora, se o meu ego pede para eu ser maior do que os outros, se o meu ego manda eu ser mãe dos meus pais, mãe dos meus irmãos, porque aí eu subo neles, né? Porque sou eu que mando, sou eu que falo o que é para cada um fazer. Quando eu assumo esses papéis, eu fico fraca no meu e não dou conta do outro também. Aí eu não quero, eu preciso fugir. Mas quando eu entendo que todo mundo é bichinho de pé igual eu, todo mundo tá vivendo uma luta para ser alguém melhor. Tem gente que nem deu conta ainda de que ele precisa melhorar, né? E assim, Deus não nos colocaria aqui pra gente ser nada menos do que excelente. Quando você vê essa pessoa que você admira pra caramba, que é super importante, é uma pessoa de sucesso, olha bem pra essa pessoa. Se é uma pessoa do bem, ela deixou rastro. O sucesso deixa rastros. O que não deixa rastro é o que é ruim, mas o que é bom deixa rastro.
E aí eu te convido a modelar pessoas boas. Se você tem no seu Instagram, se você tem nos seus contatos pessoas que fazem coisas que te deixam mal, que levanta dentro de você esse bichinho que é inveja, raiva, rancor, mágoa, exclui até você aprender a conseguir conviver sem isso levantar algo ruim dentro de você. Se tem Instagram de pessoas que faz você fazer comentários terríveis, exclua até você aprender, porque é isso que mata. Toda vez que eu julgo e condeno o outro, eu não consigo me desenvolver. Né? Eu não consigo, isso mesmo, Gi. Eu não consigo me desenvolver. Se eu falo do filho do outro, da filha da outra, você viu a filha de fulana bêbada? Você viu o filho de fulano não sei o quê? Não sei o que, esse que é drogado, que tava dirigindo bêbado, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu nunca tive esse prazer que as pessoas têm de falar. Mas eu entendo que, como eu meti a cara na lama, não tinha moral pra falar de ninguém. Isso não é moral. Porque isso que a gente fala faz a gente ficar desse tamanhozinho, menor que verme. Porque a gente senta numa roda chamada, sabe o quê? A roda dos escarnecedores. E tá na palavra dizendo que não terão vida, não terão parte. Ô Adália, amor, não tô respondendo você não. Eu só passo o olho de vez em quando, mas eu nem enxergo direito. Fica tranquila, tá bom? Então, gente, tudo que eu fiz que era errado e que sempre teve na minha consciência, me fez não sentar em rodas. E essas rodas que eu sentaria, que eu já sentei, é óbvio, essas rodas matam. Porque essas rodas que fazem a gente julgar aquele que caiu. Coisa que Cristo não veio fazer. Cristo não veio para julgar ninguém. Ainda vai chegar o tempo do julgamento. Não é o tempo que a gente vive agora, não. Entendeu? Não é o tempo que a gente vive agora, não. Nós vivemos o tempo da graça, do favor imerecido, do melhor. Nós vivemos o melhor tempo. E tem gente vivendo no Antigo Testamento, e tem gente vivendo depois que Cristo voltar, um inferno na terra. Não é esse momento. Aproveite esse momento. Fique perto de pessoas boas. Volta a conviver no seu papel adequado. Se você tiver dificuldade, procure ajuda. Uma pessoa só não vai resolver, mas vai começar muito. E esses fardos, esses pesos que você vai tirando, na hora que chegar a sua vez, você vai ser bem diferente. Porque se você for hoje pensando assim, você não vai para um lugar bom. Porque você pegou sua existência e só julgou e condenou tudo e todos. Qual é a diferença que tem de você para os outros? Qual é a energia que você está levando? O que te faz diferente? O que te faz diferente? Fala pra mim. O que te faz diferente do outro? Observa que, como eu falei com das pessoas de sucesso, observa que essas pessoas deixam rastros, mas observa principalmente que essas pessoas de sucesso são filhas de Deus. E Deus deixou a mesma coisa para todos nós. Só que tem algo nos impedindo de viver o que tem prometido para nós, que é só o melhor. Aqui mesmo. O inferno não é... Nós não estamos no tempo do inferno não, gente. Nós estamos no tempo da graça. Tá? Então, quem é que tá te impedindo de você ser uma pessoa melhor? De você amar o próximo? De você transbordar na vida do outro? Porque Deus te deu tanto talento. Mas tá na Bíblia também que tem gente que vai devolver os talentos zerado. Tem gente que não vai usar os talentos. Tem gente que vai enterrar os talentos. Tem gente que vai multiplicar os talentos. Você tem dentro de você pelo menos 5 talentos naturais que você faz dormindo. Coisas que você faz dormindo. Com excelência. Cadê? Você tem dentro de você sabotadores que o principal do ser humano é todo mundo. Todo mundo. É o crítico. E antes de criticar o outro, eu critico a mim. Entendeu? Quando eu vou fazer uma crítica construtiva do outro, porque tem nome bonito pra tudo, né? Eu tô criticando a mim. Sou eu que preciso criticar porque eu não tenho coragem de fazer. Dá a cara a tapa, faz uma vez só pra você ver como é que é. Gente, é tão complexo. É tão complexo. Pega pra fazer um vídeo, gente.
Pensa aí, faz um vídeo ensinando alguma coisa pra alguém. Você não reconhece a sua voz, você gagueja, você não sabe o que você vai falar. Se você for andar, você não consegue dizer o que você tem que dizer, você esquece. É tão desafiador que quando você fizer uma vez, você não fala mais de ninguém. Nunca mais você fala. Porque eu que nunca falei, me senti assim. Então, quando você para e pensa os desafios que você tem, e você só vai acessar o que tem pra você aqui quando você der conta de vencer os seus desafios. Não são os desafios da sua tia, da sua avó, da sua mãe, do seu pai, do seu primo, daquele povo lá que é lazarento, daquele povo que é desgraçado, que é aquele... Não é. Não é. E provavelmente você tem tudo desse povo aí. Você sabe que nós nos unimos, até o fato de morarmos na mesma cidade faz a gente bem parecido uns com os outros? Quem dirá o mesmo sangue? E todas as vezes que você negar alguém para igualar, para o sistema entrar em equilíbrio, alguém vai repetir aquilo que você excluiu. Então, quem é seu que vai repetir? Quantas vezes a gente tem uma pessoa que a gente odeia, detesta, aí nasce um filho da gente amando aquela pessoa. Isso me aconteceu. E assim, só que pra mim, qual foi a minha leitura? Eu tinha na pessoa assim, gostou do meu filho, filha. Acabou, zerou tudo. Quando eu vi o relacionamento da pessoa com o meu filho, que era bom, tá? Que era bom. Então, procura dentro de você o que você puder acessar para ficar do lado do que é bom, para fazer boas escolhas, porque aquele filho vai equilibrar o seu ódio, amando alguém que você odeia. Entende? Tudo em excesso desequilibra e aqui é tudo para equilibrar. Não espera alguém ser o que você ama ser usado para uma coisa errada. Porque o que acontece é isso. Muitas vezes. E assim, familiares, é muito sério. Pode nem falar de mim, né, Lu? É muito sério. Nós temos a força dos nossos familiares e do nosso clã. É muito sério e é muito importante. Tem alguns que, né? Mas eu te garanto que também você não é essa Coca-Cola toda. Né? Eu não era. Ainda bem que eu nunca julguei, né? Eu nunca julguei. Eu sempre fui a ovelha negra da família. Graças a Deus que isso é bom. Porque a ovelha negra vem para quebrar os padrões de repetição de padrão, de maldições. Se for uma ovelha inteligente, se for uma ovelha burra, eu escolhi ser uma ovelha inteligente. Porque a gente escolhe e vai desenvolver. Não quer dizer que nasce não, tá? Aí a gente desenvolve como? Chá. C de conhecimento, 15%. H de habilidade, que eu tô fazendo aqui com vocês todos os dias na live. Isso eu tô desenvolvendo a minha habilidade. E 60% de atitude. É colocar em ação, em prática. Tá aí a receita pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. O tema de hoje realmente foi um desafio enorme pra mim, porque eu também não gosto de falar disso. Adália, meu amor, gratidão pela participação, tá bom? Muito obrigada. Rose, Kênia, meninas, Marcos que passou por aqui também, por todo mundo que passou, por todo mundo que tá aí. Muito obrigada mesmo. Amanhã nós temos a 6ª instância, que é a instância do autoconhecimento chamada Você e Suas Relações Sociais. Gi, muito obrigada. Renata, muito obrigada. Suas relações sociais. Aí é você com as best amigas. Obrigada, Magna Dadalto. Você e as amigas. Amiga. Né? Que tem as amigas que só Jesus na causa. Gratidão por vocês estarem aqui no meu transbordo, né? E eu espero que vocês ensinem isso pra alguém, tá? Que vocês ensinem pra alguém, porque quando vocês ensinam algo pra alguém, 95% da aprendizado é igual carimbo, tá? Beijo. Tá acabando o tempo.